Olá! Hoje a nossa conversa vai explorar uma parte assim fundamental do nosso corpo, bem o comecinho do sistema digestivo. Analisamos algumas fontes que falam da anatomia e também de alguns distúrbios, sabe? Da faringe, do esôfago, do estômago. A ideia aqui é entender como essas estruturas funcionam juntas e, claro, o que acontece quando alguma coisa não vai bem. Vamos investigar isso. Com certeza. É uma área de uma complexidade, assim, elegante, eu diria. Começando já na faringe e do esôfago, entender a anatomia aqui é crucial para a gente sacar não só a função normal, mas também as doenças, como o refluxo, por exemplo. Sim, começando pela faringe, né? As fontes dividem ela, acho que em três partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Mas para a digestão mesmo, o foco é mais na oro e laringofaringe, que tem uma mucosa assim mais forte, né? E aqueles músculos constritores que empurram a comida para baixo. Exatamente. É o primeiro impulso. E dali, o bolo alimentar, como a gente chama, vai para o esôfago. E o esôfago tem uma coisa bem interessante, que é a transição muscular. Ele começa com músculo esquelético, que a gente controla voluntariamente, e depois vira músculo liso, involuntário. São as contrações desse músculo liso, a peristalse, que vão empurrando o alimento. E lá no finalzinho tem uma estrutura-chave, o esfíncter esofágico inferior, o EI, Ah, o ERI! As fontes falam muito dele, é tipo uma válvula, né? para impedir que o ácido do estômago volte com o esôfago. Isso, uma barreira fundamental contra o refluxo. Ele normalmente fica fechado, com uma pressão alta, mas o mais fascinante é como ele relaxa na hora certa. Quando a comida está chegando, o nervo vago manda sinais usando substâncias como óxido nítrico e VIP, que é o peptídeo intestinal vasoativo. E aí ele abre só o suficiente para a comida passar para o estômago. É um controle bem fino. E essa passagem toda, o ato de engolir, a deglutição, nossa, parece uma coreografia super rápida e complexa. As fontes descrevem, né? A língua empurra o bolo alimentar, aí o palato mole sobe para não ir para o nariz, a epiglote fecha a passagem do ar e uma onda de contração leva tudo para o esôfago. Impressionante como é rápido e coordenado. E tem que ser. É uma coreografia vital, como você disse. Qualquer errinho nessa sincronia pode fazer a comida ir para o lugar errado, para as vias aéreas. A precisão protege a gente. Mas, como as fontes também mostram, às vezes essa proteção falha. Aí entra a famosa doença do refluxo gastroesofágico, a DRGE. É super comum e geralmente está ligada a esse EI que não fecha direito ou então a uma hérnia de hiato, né? Os sintomas clássicos são azia, aquela queimação, má digestão. Exato. E sobre a hérnia de hiato, basicamente existem dois tipos principais. A deslizante é a mais comum, quando a junção do esôfago com o estômago sobe um pouco, e tem a paraesofágica, que é quando uma parte do estômago sobe ao lado do esôfago. O problema maior do refluxo crônico é que o ácido machuca o esôfago, sabe? Pode causar inflamação, a esofagite ou até mesmo um estreitamento dificultando a passagem da comida depois. Entendi. Saindo um pouco do tórax e entrando no abdômen, as fontes falam do peritônio. Descrevem como uma membrana que reveste tudo por dentro. Tem a parte que fica na parede, o parietal, e a que cobre os órgãos, o visceral. E entre elas um espacinho com um líquido para lubrificar. Perfeito. E o que organiza muitos desses órgãos são os mesentérios. Pensa neles como dobras duplas desse peritônio visceral. Eles sustentam os órgãos e também servem de caminho para vasos sanguíneos e nervos chegarem até eles. É isso que diferencia os órgãos que ficam pendurados por mesentérios, os intraperitoneais, como o estômago e parte do intestino, daqueles que ficam mais fixos lá atrás na parede posterior do abdômen, os retroperitoneais, tipo os rins e o pâncreas. O aumento maior e o menor, que são tipo uns aventais de gordura, são exemplos bem conhecidos de mesentérios. E aí, finalmente chegamos ao estômago. Aquele órgão muscular em forma de J, né? Que pega o bolo alimentar e transforma numa pasta, o quimo. A gente reconhece as partes dele: o fundo, lá em cima, o corpo, o antro e o piloro, que é a saída com outro esfíncter. Exato. E a parede interna do estômago, a mucosa gástrica, nossa, é um mundo à parte.
Ela tem umas dobras, as pregas gástricas, e é cheia de glândulas minúsculas. É nessas glândulas que a mágica acontece, com células super especializadas. É aqui que fica interessante de verdade. Tem as células mucosas, que produzem muco para proteger a parede do estômago do próprio ácido. Tem as palietais, que fazem o ácido clorídrico, o HCl, e também o fator intrínseco. Ah, o fator intrínseco é para a vitamina B12, né? Isso. Essencial para absorver a B12. Depois tem as células principais, que liberam pepsinogênio, que vira pepsina e começa a digestão das proteínas. E ainda tem as células interoendócrinas, que liberam hormônios para regular tudo isso. É um equilíbrio químico muito delicado. Mas esse ambiente tão ácido que é necessário para a digestão também pode acabar sendo um problema, né? Causando as úlceras pépticas, aquelas feridas na mucosa. Pode sim. O próprio ácido e a pepsina podem danificar a mucosa, principalmente se as defesas, como o muco, estiverem fracas. Além disso, alguns medicamentos, como a aspirina, o álcool e principalmente uma bactéria chamada Helicobacter pylori, essa bactéria é encontrada na maioria dos casos de úlcera. Ela consegue sobreviver nesse ambiente ácido e causa uma inflamação que facilita a formação da úlcera, tanto no estômago quanto no duodeno, que é a primeira parte do intestino. Falando em coisas que a gente consegue ver, as fontes citam rapidamente aquele exame da garganta, o DIGA-A. Para olhar a orofaringe, dá para ver a úvula, a corda mucosa, se tem pus. Sim, é um exame simples, mas informativo. E existem até uns critérios, como os critérios de Centor que os materiais mencionam, que ajudam o médico a ter uma ideia se uma dor de garganta é mais provavelmente causada por bactéria, tipo o estreptococo, olhando coisas como febre alta, ausência de tosse. Ajuda a decidir se precisa de antibiótico. Nossa, percorremos um caminho bem detalhado hoje. Da faringe, passando pelo esôfago e toda a complexidade de engolir, a importância daquela válvula, o EE, a organização da cavidade abdominal com o peritônio e os mesentérios, até chegar no estômago com suas células incríveis. Fica muito claro como tudo é super coordenado e especializado logo no início da nossa digestão. É impressionante. Sem dúvida. Mostra de novo aquela ligação forte entre a estrutura, a anatomia e como as coisas funcionam. Ou como elas dão problema, né? A função e a disfunção. E isso talvez deixe a gente pensando. Considerando o quão forte é o ácido do estômago e a necessidade constante de proteger a própria parede, como é que o corpo consegue manter esse equilíbrio tão delicado na maioria das vezes? E quando ele falha, como numa úlcera, que mecanismos de reparo celular tão eficientes entram em jogo para consertar o estrago? É um testemunho da resiliência do nosso organismo, né?